É que não estava só registrada a tua inscrição. Tá ótimo aqui, tá ótimo. Deputado Carlos Zaratini. Eu vou dar porrada. Eu queria cumprimentar aqui o deputado Orlando Silva, cumprimentar o ministro Raul Jungmann, né, e manifestar aqui a nossa preocupação com esses episódios chamados de participação das Forças Armadas em momentos aí de manifestações e que são ditos operações de garantia da lei e da ordem. Particularmente nesses dois últimos episódios que nós tivemos. O caso da manifestação em São Paulo com a infiltração de um membro do Exército Brasileiro, né, que depois não houve no nosso modo de ver, uma solução para essa questão, porque de fato houve uma infiltração e nós não sabemos exatamente a pedido de quem, porque foi uma manifestação absolutamente pacífica, né, uma manifestação que correu normalmente, uma manifestação onde havia acompanhamento da Polícia do Estado de São Paulo, da Polícia Militar, que tem resolvido as manifestações, muitas vezes com grande entendimento, outras vezes acaba havendo confronto, mas eu vou me referir depois aos confrontos. E aqui o caso de Brasília, na manifestação do movimento sindical, em que foi atribuído aí a uma demanda do presidente da Câmara dos Deputados. Sendo que o próprio governador do Distrito Federal declarou à imprensa que não solicitou essa participação e, mais do que isso, que, segundo a avaliação dele, havia controle sobre as manifestações. Eu quero aqui concordar e muito com o delegado Valdir. O delegado Valdir fez um bom pronunciamento aqui e reflete muito do nosso ponto de vista. Nós acreditamos que é fundamental que as Forças Armadas joguem o seu empenho nas questões de fronteira, na defesa do território nacional e na defesa de todo o nosso patrimônio, cujo principal patrimônio é exatamente a população brasileira, na segurança da população brasileira. Nós temos inúmeras ameaças e nos estranha que haja essa participação exatamente em atos políticos, né? Em atos políticos, em que o que ocorre de confronto são exatamente provocados por pequenos grupos. Pequenos grupos. A manifestação que nós tivemos aqui do movimento sindical, isso ficou claro e evidente. O confronto se iniciou a partir da ação de grupos de um grupo de não mais de 30 pessoas. Eu sou testemunha daquele momento. E muitos deputados aqui dessa casa são testemunhas do que ocorreu naquela manifestação. E o mais estranho para nós todos é que esses grupos nunca são detidos. Aí é detido um grupo de estudantes lá que se comunicava via aplicativo, né, e que foi para a manifestação como outros tantos grupos mais de amigos do que propriamente de organizações políticas ou organizações de qualquer outro tipo. E o que nos estranha é que esses grupos, que muitas vezes são ditos black blocs, nunca são detidos, nunca são investigados, nunca são averiguados. Então, por que se infiltra um membro do Exército num grupo de estudantes e não se infiltra num grupo de black bloc, para nos dar informações de como atuam os black blocs, de como agem, de como se organizam? Então, essas são questões que eu estranho muito e considero que está se fazendo, em certos momentos, uso político das Forças Armadas. Uso político das Forças Armadas. E nós não concordamos com isso de forma alguma, né? Os próprios comandantes das Forças Armadas, alguns dias atrás, disseram que não vão interferir no processo político e que vão respeitar a Constituição de 88. Evidentemente,
as operações de GLO são previstas na Constituição, né? Têm que ser demandadas pelos governadores ou pelos, no caso aqui, o presidente da casa, mas nós não concordamos com essa forma. Não existe uma situação, nem existiu naquela manifestação de Brasília, nem muito menos na manifestação de São Paulo, de descontrole da manifestação, de uma situação em que houvesse a necessidade de que as Forças Armadas tivessem que intervir por absoluta falta de capacidade das forças de segurança regulares dos estados. Então, eu considero, ministro, que houve aí, se ultrapassou uma fronteira muito perigosa, né? E nós queremos aqui manifestar o nosso desacordo com essa forma de atuação. Nós somos apoiadores convictos de que do fortalecimento das Forças Armadas na sua missão constitucional, principalmente na defesa do território nacional. Somos apoiadores de que a gente possa ter efetivos mais bem preparados, mais bem remunerados das Forças Armadas. Nós somos favoráveis a que se equipe com o que há de melhor as nossas Forças Armadas, mas discordamos que se ultrapasse essa fronteira política que é fundamental no respeito à nossa Constituição e no respeito ao jogo democrático que nós temos que ter nesse país. Muito obrigado. Eu agradeço ao deputado Zaratini. Agora, eu queria que nós firmássemos aqui um pacto, levando em conta também a agenda do